Fala aí pessoal, aquela moralzinha de sempre, seguir o canal e curtir o vídeo para chegar a mais pessoas. Eu sou o Rafael, do canal O Vasco Tudo. Pois bem, o jornalista Lucas Pedrosa informou que houve uma proposta ao Marlon Gomes. A proposta vem do Shakhtar Domenech e os valores são de 12 milhões de euros, podendo chegar a 16 milhões de euros por metas alcançadas. A proposta já foi feita ao Vasco e está sob análise. E aí a gente chega àquela questão que é sempre muito importante que o torcedor no futebol brasileiro entenda. Boa parte do orçamento dos times brasileiros estão relacionados à venda de jogador. O futebol brasileiro precisa vender jogadores para ter condições de se manter em alto nível. Isso daí não é só uma questão do Vasco, não. O Palmeiras precisa vender, você vê que vendeu o Hendrick há pouco tempo. O rival precisa vender, o Atlético precisa vender. Todos os clubes brasileiros precisam vender seus ativos para conseguir manter o seu orçamento de forma tranquila e administrável durante o ano. E o Marlon Gomes faz parte desse ativo do Vasco que nós sabíamos que a qualquer momento poderia ser negociado. 16 milhões a gente está falando de euros, a gente está falando de aproximadamente 80 milhões de reais por um jogador de 20 anos que sim pode evoluir muito, mas no momento não é nem absoluto titular absoluto do Vasco. É um bom jogador, um jogador muito versátil, um jogador muito determinado, um jogador técnico, mas ainda não está pronto. E uma das principais características e provas de que ele não está pronto é que no Vasco ele não é titular absoluto. Não tem como cravar ele como titular absoluto. Muita gente pode chegar e falar: ah, tá, no time 2023 ele seria titular no lugar do Praxedes. Sim, eu concordo, tá? Mas, na visão, por exemplo, do Ramon Dias, ele não era titular absoluto, né? Tanto que ele vagava tanto pela ponta quanto pelo meio e não conseguiu, né, se impor como titular absoluto na posição. Mas isso é o de menos, como eu disse, ele vinha num processo, né, de evolução, ainda pode evoluir muito, é um garoto de 20 anos, mas é uma quantia muito relevante, não só para o Vasco, mas para qualquer clube do futebol brasileiro. 80 milhões é um valor que não deve ser rejeitado. E provavelmente o Vasco vai aceitar sim, tá? Negociar o jogador. E eu acho que o que cabe a nós como torcedores não é ficar chateado com uma possível venda do Marlon Gomes. É exigir que esse dinheiro seja redirecionado para contratação de jogadores de alto nível. Porque é isso que os grandes clubes do futebol brasileiro fazem. Eles vendem seus ativos e trazem jogadores já muitos que de repente não vingaram na Europa, ou que hoje não tem mercado na Europa, mas que apresentam bons resultados no futebol brasileiro. Essa é uma característica dos clubes do Brasil. Você viu agora o Gustavo Scarpa voltando, jogador que foi eleito o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Vai para um time pequeno da Inglaterra e não consegue sequer titularidade, porque são características diferentes. É um jogador que sim vai apresentar muito resultado no Atlético Mineiro, mas a nível de futebol europeu, principalmente futebol inglês, não performou. Acontece. Então, essa é uma característica do futebol brasileiro. Trazer jogadores que podem não, talvez não performem na Europa, mas aqui apresentam bons resultados, trazer jogadores de fim de carreira, buscar jogadores que podem vir a performar, possíveis bons jogadores que estão rodando aí pela América do Sul, tá? Que hoje o mercado brasileiro tem condições de tirar essas estrelas do futebol sul-americano aqui sem fazer muita força. E é o primeiro passo, né? Para a gente, de repente, a médio e longo prazo, começar a concorrer com as equipes periféricas da Europa, né? Com os clubes portugueses, com os clubes turcos, né? Mas no momento a gente ainda está bem longe disso. Então,
cabe a nós aceitar a proposta, né? Cabe ao Vasco, né? Que provavelmente vai aceitar a proposta, e a nós torcedores exigir que boas contratações venham. É fundamental que bons nomes venham. É essencial. E caso ocorra, o Marlon Gomes, boa sorte, que ele consiga desempenhar um bom futebol, que ele não fique, né, restrito ao Shakhtar Donetsk, que é um time que também utiliza muito de trampolim, né? Muitas vezes os jogadores saem daqui mais novos, vão para lá, performam lá e vão para grandes clubes europeus, tá? E que com isso, caso o Vasco consiga manter um percentual, que o Vasco ganhe mais dinheiro futuramente com ele. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.